Nós vamos conversar agora com o professor reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Paulo Burman. Professor, obrigado pela presença com a gente aqui na TV Novo Tempo para tratarmos sobre o futuro da Universidade Federal de Santa Maria, essa instituição tão importante para o desenvolvimento do centro do Rio Grande do Sul. É uma satisfação estar aqui com vocês, falando um pouco sobre as coisas da universidade e a sua relação com Cachoeira do Sul e a comunidade regional. Perfeito. Vamos começar falando sobre expansão. Esse é um processo que a universidade vem passando nos últimos anos. Cachoeira do Sul é um dos investimentos maiores, inclusive em Cachoeira do Sul se trata como um dos maiores investimentos que a cidade recebe nos últimos tempos, mais importante que a entrada de outras empresas aqui, pela questão do conhecimento que é desenvolvido, fomentado aqui. Como é que o senhor vê esse processo de ampliação? Ele é um processo irreversível da universidade ou, dependendo do contexto político que o país possa viver, a gente ainda vive momentos de incerteza, isso é algo que pode ser freado mais hora ou menos hora? Nós estamos tratando essa questão como uma questão definitiva, né? Uhum. Estamos trabalhando com a perspectiva de que é um processo irreversível desde o princípio, desde o primeiro instante, quando firmamos aqui o compromisso que estaríamos trabalhando, tivemos o aval do Ministério da Educação, assinamos um acordo, uma pactuação com o governo federal e a partir daí isso passou a ser definitivo. Ok. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o aspectos das chamadas políticas afirmativas, né? Nos últimos anos, os governos, de maneira geral, o governo federal, vem insistindo em políticas de cotas para justamente possibilitar o acesso a públicos que antes não teriam acesso a uma universidade de qualidade, a universidade pública. Tinha-se aquela lógica de que o aluno de baixa renda ele teria que brigar por um ProUni, por algum acesso à universidade privada, ao passo que não conseguiria passar no vestibular, enfim, hoje tem outras medidas. O senhor vê uma modificação no perfil do aluno da UFSM ou as políticas não mudaram tanto assim o perfil da universidade? Sem dúvida, a universidade está mudando o seu perfil. A universidade está hoje, a partir das políticas de ações afirmativas, das políticas de inclusão, de democratização do acesso, de permanência e de sucesso dos nossos estudantes no seu processo de formação. Sem dúvida que a universidade mudou, nós temos hoje um retrato muito mais próximo da realidade social do que tínhamos há 10 anos, né? Essa realidade vem mudando, particularmente na UFSM, a partir de 2014, quando nós implantamos a política de ações afirmativas na sua totalidade, ou seja, 50% das vagas da UFSM hoje são dedicadas às políticas de ações afirmativas, sociais, raciais, étnicas, que trazem para dentro da universidade estudantes que, como tu disseste, talvez em outros tempos não teriam esta mesma facilidade de estarem junto a todo o coletivo da universidade. Isso é um processo de inclusão, né, de resgate da cidadania, da soberania individual, para que nós possamos construir um futuro melhor para este país. Ok. Como é que o senhor vê o perfil deste aluno, que entra justamente por essas políticas, né, em relação à sua formação, à qualidade, né, do profissional que a universidade prepara para o mercado e também o esforço que a própria universidade precisa fazer no sentido de fornecer uma estrutura que talvez antes não precisasse oferecer, não é? Vejam, existe em todos os setores da universidade, como sempre existiu, algumas diferenças em termos de desempenho dos estudantes. Isso não pode ser vinculado exclusivamente à política de ações afirmativas. Classe social, enfim, muito delicado isso, é um assunto muito delicado. Mas o que nós estamos detectando com muita clareza nesse período de observação e análise, embora ainda não tenhamos os dados concretos, a estatística concreta, é que não se estabelece diferença, especialmente a partir do segundo semestre de cursos na universidade, porque as pessoas têm a sua potencialidade ali latente e que precisa ser despertada, e a universidade muitas vezes, pelas ferramentas que ela dispõe, pela disposição dos seus servidores, docentes e técnico-administrativos, de oferecer para o estudante, qualquer que seja ele, as melhores condições de desenvolvimento dentro da instituição. Então esse é um aspecto que está equalizando as condições de formação de todos os estudantes dentro da universidade. É um aspecto extremamente positivo, é um tabu de um argumento que não resiste mais aos fatos. Então, o fato é que nós estamos tendo
inclusive melhoria nos indicadores Claro. de qualidade da universidade, né? A universidade hoje vem experimentando um processo de crescimento nos seus indicadores medidos pelo Ministério da Educação, que nos coloca hoje entre as 15 melhores universidades do país. Né? Então isso não é pouca coisa para a universidade que está no interior do estado do Rio Grande do Sul. Algo a comemorar, né? Sem dúvida. Agora, no entanto, há muita coisa ainda a fazer por esta universidade, né? É uma universidade jovem, 56 anos é pouca coisa para uma instituição milenar como é a universidade no mundo. E nós estamos também hoje figurando entre um conjunto de universidades de destaque mundo afora. Né? Então é realmente um processo que nós estamos vivendo com muito orgulho dentro da instituição. Perfeito. Professor, sempre se tem a expectativa da universidade, de um centro universitário, enfim, mas de uma universidade como a UFSM, que ela seja um instrumento a desenvolver a sua região. E claro que a gente vê isso muito em Santa Maria, hoje esse processo sendo estendido para outras regiões também. E a gente cobra, como imprensa, cobra muito dos legisladores, enfim, dos poderes executivos, das prefeituras de maneira geral, que os municípios possam abraçar a universidade, buscar expertise, enfim, buscar o desenvolvimento que a própria universidade pode gerar. Agora, a via contrária, como que a universidade também se coloca no sentido de potencializar o desenvolvimento das regiões onde ela está inserida? A universidade tem duas vertentes muito próximas uma da outra, né? Não dá nem para se chamar de vertentes diferentes, claro, porque são estratégias de inserção da universidade nesse processo de desenvolvimento econômico e social da região onde ela atua. Cachoeira do Sul, a sede Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, a região da Quarta Colônia de colonização italiana em Santa Maria, na região da Quarta Colônia, através de duas vertentes, como disse. Uma delas é a incubadora social, que propõe para a comunidade a incubação de projetos sociais na sua própria comunidade com a participação da universidade, com professores, com técnicos, com estudantes atuando lá na comunidade. Não aquele processo antiquado que nós tínhamos, de trazer os projetos para dentro da universidade. Claro. Não, a universidade vai lá na comunidade. É o caminho inverso e muito mais acolhedor das propostas que a comunidade tem a desenvolver. E um outro momento que concorre simultaneamente foi a criação da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a nossa Agitec, que está se consolidando no campus sede, mas está propondo estratégias nos demais campi, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, de montar nesses espaços uma agência de inovação e transferência de tecnologias subsidiárias da central no campus sede ou, a partir de um determinado momento, independentes, criando mini parques científicos e tecnológicos nesses espaços para dar vazão ao conhecimento e à relação com as empresas, com os movimentos sociais que interessarem em inovação e empreendedorismo, qualquer que seja a dimensão do empreendedorismo que nós possamos ter. Então, este processo está se mostrando extremamente positivo. Hoje, no campus sede, nós já temos um conjunto de empresas incubadas, de quase 30 empresas incubadas no Parque Científico e Tecnológico da Universidade, associado com o Tecnoparque de Santa Maria, que é também um espaço de inovação e transferência de tecnologia, mas, sobretudo, a ideia de que nós estamos hoje, a partir destas iniciativas, em pouco mais de 2 anos, já com quase 30 empresas incubadas, organizadas por estudantes, professores e egressos da universidade. Claro. Gerando lá, nesse mini parque, como podemos chamar, mas que vai se tornar, não tenho dúvida, um grande parque científico e tecnológico na região, 90 empregos diretos ali, né? Poucas empresas têm esse potencial de gerar um número tão expressivo de empregos como o que está acontecendo no campus sede. Okay. E nós não temos dúvida aqui, pelo perfil dos cursos que nós temos aqui em Cachoeira do Sul, que isso breve vai ser uma realidade palpável e sensível para toda a comunidade. Já há vários projetos sendo desenvolvidos entre a universidade, empresas, comunidades locais, movimentos sociais e assim por diante, aqui em Cachoeira do Sul. Nós ainda não fizemos um grande movimento de divulgação e marketing em cima disso, porque
está faltando um pouquinho de fôlego para fazer. Sim. Mas já aproveitamos essa oportunidade aqui também para informar e chamar e convidar a comunidade a participar junto conosco desse processo que é maravilhoso, é inovador, fortalece o processo de formação dos nossos estudantes, fortalece a relação da universidade com a comunidade e fortalece o fluxo de ciência e tecnologia à disposição de todos. Ok. Professor, uma última pergunta. O orçamento da universidade hoje fica em torno aí de R$1 bilhão, um pouquinho mais, se não estou enganado, né? O que é um valor bem considerável, bem maior do que os orçamentos praticados por boa parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Na sua opinião, o que é mais difícil ou mais delicado, lidar com o orçamento de uma universidade como da UFSM ou gerir um município no Rio Grande do Sul hoje? Não posso medir esse grau de diferença porque não temos essa experiência com o município, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ambos carregam uma responsabilidade, tanto a universidade quanto os municípios, os gestores públicos, de uma maneira geral, claro, que conduzem a política seriamente, conduzem as suas ações com responsabilidade, sabem do grau de dificuldade que é trabalhar com recursos públicos, com o espaço público, mas também têm consciência da importância do trabalho que aí é desenvolvido. Então, a gente não estabelece esse tipo de diferença, porque cada um tem suas particularidades. Claro. Nós trabalhamos com 1,2 bilhões de reais no orçamento anual da universidade, dos quais 800 e alguma coisa, 850 milhões, são folha de pessoal sobre a qual nós não temos qualquer ingerência, a não ser facilitar os processos de progressão funcional e tudo mais que impactam na folha de pagamento. E isso é um processo natural, não adianta a gente discutir, e os nossos servidores precisam ser remunerados. Assim, não se mexe nisso. Como servidores públicos e, enfim, para prestar um serviço ao público, de fato, temos feito um esforço muito grande também para dimensionar isso, né, para que cada um de nós, como servidor público, tenha a exata dimensão do seu papel e o que significa ser servidor público, né? Okay. E depois tem os valores restantes, que não são poucos, né? São 350 milhões, 300 milhões, 200 milhões, conforme o ano, de investimentos e custeio e projetos que a universidade recebe. Então, de fato, né, é um volume muito expressivo. E só essa parte de investimentos e custeio já dá assim, um trabalho muito grande, mas é prazeroso porque nós estamos vendo a universidade num ascendente muito favorável, apesar de todas as restrições orçamentárias pelas quais estamos passando. Professor Bormann, muito obrigado pela presença com a gente. Sucesso nas suas atividades à frente da universidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A nossa saudação a toda a comunidade regional.